Olá, boa noite. Mais uma live aqui no nosso Instagram. São 8 horas 15 minutos, nesta segunda-feira, 19 de setembro. Muito bem. Esperar a turma chegar aí para a gente começar esse nosso bate-papo aqui no nosso Instagram, para a gente falar de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Inclusive, eu peço para que você siga aí o nosso Insta, a Viva, @VivaFSA. Inclusive, o link está na bio, tá bom? Peço para que você siga a gente aí. Hoje a gente vai bater um papo com a Monique Lima. Deixa eu já convidar ela aqui. Muito bem. E a Lúria, para esse nosso bate-papo. Olha aí a Monique. Dessa vez a gente caiu a Monique aí? O que aconteceu? Vamos lá de novo. Deixa eu convidar aqui. A Lúria chegou. A Monique Oi, caiu aí. Essas tecnologias não tem não, hein? Deixa eu ver aqui a Monique de novo, porque caiu. Ela entrou aqui e caiu. A gente consegue hoje conversar com a Monique Lima. Aê! Opa! aê. Boa noite! Boa noite. Tudo bem, Monique? Tudo na paz, graças a Monique é Deus. nutricionista, né, Monique? Oi? Você que é nutricionista, né? Isso, sou E, Nutri. isso. Ô, Lúria, tudo bem com você, Lúria? Tudo ótimo, Enio. Boa noite, Enio. Boa noite, Monique. Boa noite a vocês que nos acompanham. Obrigada, viu, por estarem nos acompanhando aqui. A Monique que tem um Instagram muito animado, com bastante vídeos, com bastante dicas, viu, gente? É só acessar aí Monique Eu Lima, né? viu? É Monique Lima, né? Nutri O Monique endereço. Lima. Nutri Monique Isso, Lima. isso mesmo. Segue a Monique aí, Isso, gente, porque é muito isso. bacana e ela traz curiosidades sobre alimentação. A gente às vezes é enganado, né? No supermercado, por alguns produtos. Ela traz uma dinâmica bacana. Eu estava vendo um vídeo seu, Monique. Você traz aí uns alimentos que as pessoas pensam, esse não é bom, e de repente ele tem algo nutritivo, algo que é interessante para a pessoa. Outros que a gente pensa que é saudável, não é. Verdade, verdade. Porque, infelizmente, né, a indústria manipula algumas informações no rótulo, né, para comercialização, né? E aí, infelizmente, as pessoas leigas, sem orientação correta, acabam comprando produtos, às vezes até mais caros, acreditando sendo mais saudáveis, né? E muitas vezes não são, né? Então é importante sempre estar lendo o rótulo, verificando a composição desses alimentos, para ver se realmente vale a pena o investimento, e principalmente quando se faz de uso diário, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso. A gente pode consumir de tudo, né? Mas o cuidado é esse alimento que a gente ingere todos os dias, que faz parte da nossa rotina, o quanto isso pode prejudicar a nossa saúde como um todo, né? Então, por isso que eu sempre gosto de trazer esses conteúdos, né? Porque muita gente nunca nem imagina, né, que esses produtos podem realmente não serem tão positivos assim. Maravilha. Eu tô começando essa introdução aqui para a gente bater um papozinho antes, porque esperando essa turma que vai entrando aí, porque o assunto de hoje é bem interessante. E a gente quer saber, né, Lúria, a relação entre o sono e a obesidade. Inclusive, isso é Tem uma a pesquisa ver. que os jovens são bem afetados com relação a isso, mas aí é que tá. Será que são só os jovens, os adolescentes? Será que os adultos também podem sofrer com essa questão do sono versus obesidade? E aí a gente decidiu trazer a Monique Lima, que é uma nutricionista muito conhecida, tem uma profissional já, né? Já está há muito Com tempo no mercado, certeza. entende muito bem do negócio, tem propriedade para falar, a gente resolveu trazer a Monique para bater esse papo com a gente aqui. Não é isso, Lúria? Isso, são dúvidas que a gente acaba tendo. E essa matéria que saiu bem interessante recentemente, e o Enio trouxe aqui para a gente tratar aqui nessa live de hoje, que deu certo hoje, que ótimo, né? A gente está muito feliz de estar batendo esse papo com a Monique que a gente se esforçou para caramba na quinta-feira, mas não conseguiu por conta da internet. A gente sabe que a internet no Brasil ainda
tem uma série de perrengues aí, mas hoje tá tudo bem e a gente vai conseguir falar sobre esse assunto. E aí a questão é essa, a gente quer saber qual é a relação da obesidade e o sono, ô Monique? Vamos lá, né? Então, antes de começar, eu vou me apresentar um pouquinho, porque eu acredito que muita gente que está aqui não me conhece. Então, como o Enio falou, eu sou Monique, sou nutricionista, sou formada há quase 10 anos, né? Em fevereiro faço 10 anos de formada. Atuo, né, na área de nutrição esportiva, nutrição clínica, comportamento alimentar. Sou professora, né, docente universitária de 2 instituições privadas aqui de Feira de Santana, então já leciono há 6 anos. Então, assim, a nutrição é minha paixão, né? Então, hoje eu sou o que eu sou por conta da nutrição. Então, assim, fico muito feliz pelo convite, né? Como ele falou, a gente veio tentando fazer essa live já há algumas semanas, mas alguns contratempos, né, impediram, mas hoje com certeza vai dar certo, tá? Então, essa relação do sono, ela vem sendo muito discutida, né? E esse estudo recente aí trouxe a implicação da falta do sono correto com o ganho de peso, né? Então, assim, não só em adolescentes, mas em qualquer fase da vida, é preciso a gente ter um sono adequado, né? Então, crianças, elas precisam em torno de 12 a 15 horas de sono para realmente que esse sono ele seja reparador, que gere a saúde adequada e desenvolvimento dessa criança, né? Já os adolescentes têm em torno de 8, 10 horas, adulto, né, entre 7 e 9 horas é necessário esse sono. Então, por que isso, né? Porque durante o sono, né, a gente tem aquele ciclo circadiano, né, que é toda a produção hormonal nossa, tanto do dia quanto da noite. E durante o sono, a gente tem 4 fases do sono. E essas fases, elas são imprescindíveis para a produção hormonal, né? Não só a produção hormonal, mas reparação de várias ações do nosso organismo que são, né, por exemplo, a regeneração muscular, proliferação de novas células, né, cabelo, unha, enfim, né? Nossas células, elas são regeneradas o tempo todo. Então, o sono, ele faz parte desse processo, né? E quando a gente fala da questão da obesidade, né, do ganho de peso, 2 hormônios que são fundamentais para o controle do peso são a grelina e a leptina. Esses 2 hormônios são produzidos à noite. A leptina é um hormônio relacionado à saciedade. E ele está sendo produzido lá a partir de meia-noite, 1h da manhã, né? E isso quando a pessoa ela já inicia o estágio 2 do sono, né? Então, inicialmente, quando a gente adormece, a gente está num sono leve. É quando a nossa temperatura corporal ela começa a diminuir para que, né, haja realmente uma alta produção de melatonina, que é um dos neurotransmissores responsáveis pela qualidade do sono, e a gente entre nesse sono um pouco mais profundo. E durante esse sono profundo é que há a produção de diversos hormônios, inclusive a leptina. Então, se uma pessoa ela não dorme de forma adequada, ela não tem esse ciclo do sono adequado, essa produção hormonal vai ser prejudicada. Então, se eu não produzo leptina adequadamente à noite, que é o hormônio relacionado com a saciedade, quando esse indivíduo chegar, né, ao outro dia, no amanhecer, ele vai ter muito mais fome quando está associado a isso, né? Então, não só esses 2 hormônios, mas outros hormônios. E quando a gente fala de adolescente e criança, né? Então, a gente também tem a produção do GH, que é o hormônio de crescimento, que é fundamental para o crescimento e desenvolvimento adequado desses indivíduos. E se você não tem um sono adequado, também vai ter o prejuízo do GH. Esse hormônio, ele também está relacionado ao ganho de massa muscular. E hoje já sabe-se que o ganho de massa muscular, a manutenção da nossa massa muscular é primordial para o controle do peso, né? Então, tanto que quando a gente trabalha com pacientes obesos, antigamente só se falava muito em restrição calórica e redução do peso na balança. Hoje, além de a gente trabalhar com restrição calórica, é importante a gente associar o ganho de massa muscular ou a retenção dessa massa muscular, porque a massa muscular é importante para o gasto energético desse indivíduo. Então, se eu não tenho um sono reparador, que não produz leptina adequadamente, eu não produzo GH adequadamente, que mantém minha massa muscular, então esse indivíduo ele tende a ganhar muito mais gordura, né? Então, um dos principais pontos relacionados à má qualidade do sono e o ganho de peso é a falta de produção hormonal adequada nesses momentos aí, dessas fases do sono.
que é um desses princípios, né? E E gordura aí, é algo que muita gente não quer. exatamente. Então, aqui, dos questionamentos que eu faço com os meus pacientes no consultório é justamente a qualidade do sono. E hoje, né, tem muita gente que não dorme bem. Então, assim, de 10 pessoas que eu atendo, 7 relatam ter um sono ruim, né? Aí sempre eu mando, né, aquele questionário pré-consulta e pergunto da qualidade do sono, se tem um sono reparador, quantas horas de sono tem, né, esse paciente. E a maioria me relata que tem problema com insônia, né? Então, a insônia, ela pode ser caracterizada tanto quando o indivíduo ele tem dificuldade de adormecer, então ele deita na cama, fica lá enrolando, não consegue adormecer, como também, às vezes ele adormece porque ele está muito cansado, mas ele não consegue sustentar esse sono, né? Então ele tem vários despertares ao longo da noite. E isso, independente do tempo que você gera no sono, tem de sono, ou se você tem vários despertares, também implica na produção hormonal. Então essa pessoa ela vai acordar muito mais cansada. E aí tem vários estudos que também traz outras hipóteses relacionadas, né, à questão do ganho de peso com o sono, porque, por exemplo, um indivíduo que ele acorda cansado, ele acorda desmotivado, ele passa se arrastando o dia inteiro, então ele não tem motivação para fazer atividade física, por exemplo, para seguir uma alimentação saudável. Então, como ele está cansado, ele não vai para academia, ele não treina, ele também fica susceptível, por exemplo, o organismo, a melatonina, que é um dos neurotransmissores relacionados com o sono, um dos receptores da melatonina é o triptofano. O triptofano é um aminoácido, né, que está relacionado com bem-estar, com humor. Então, a pessoa ela começa a buscar, na verdade, o organismo dela começa a gerar sinalizações para ela buscar mais consumo de triptofano, serotonina e melatonina, consequentemente. Então, ela vai buscar por meio de quê? Da comida, né? Então, as chances dessa pessoa que não dorme bem comer muito mais ao longo do dia é muito maior, né? Fora que, se você não dorme muito, né? Então, tem gente que, quando eu pergunto, você dorme que horas? Eu dormo 1 hora da manhã. E você acorda que horas? Eu acordo 5 porque eu preciso trabalhar. Então, essa pessoa, ela fica mais tempo, muito mais tempo acordada do que dormindo. Então, essa janela de tempo acordado também dá margem essa pessoa consumir muito mais ao longo do dia, né? Principalmente à noite, que é o horário que ela chega em casa, exausta, é o horário que ela tem mais oportunidades de alimentos, né? É o momento também que o organismo ele começa a desenvolver essas estratégias de relaxamento para a produção de melatonina. Só que esse indivíduo ele chega tão agitado, tão cansado, às vezes beliscou o dia todo, então ficou em jejum o dia todo, sem comer adequadamente. E aí, quando chega à noite, come muito. Que é outra relação também relacionada com a qualidade do sono. Então, indivíduos que comem muito tarde, comem um volume muito grande, principalmente de alimentos muito calóricos, tende a ter um sono ruim. Isso já é comprovado cientificamente. Então, observe. Então, por exemplo, quando a gente vai para uma festa, um jantar, que a gente come muito, né? Principalmente comida muito calórica, antes de dormir. O sono, ele não é reparador, né? Ou a pessoa tem muita dificuldade de pegar no sono, então tem muito despertar. Eu já percebi isso, que inclusive eu tenho até pesadelo. Quando eu como muito à noite, meu sono é péssimo. Então, isso realmente tem uma relação científica comprovada, né? Que quando o indivíduo ele come muito à noite, ele também tem a qualidade do sono ruim, tá? Gúria. Que mais? Olha só, Monique, tem uma dúvida aqui muito grande, que sempre as pessoas comentam sobre quais alimentos não consumir antes de dormir. Por exemplo, que afetam o sono, que atrapalham a qualidade do sono. Café, por exemplo, né? Café é o vilão, né? Quais seriam, então eu vou fazer a pergunta inversa. Quais seriam os alimentos que ajudam, que auxiliam na qualidade do sono? Ótima, excelente pergunta. Realmente, o café, né, só para introduzir isso aí, o café, como né, todos sabem, tem um teor de cafeína, apesar de não ser tão significante, mas tem, tá? Então, tem pessoas que ela tem mais sensibilidade à cafeína do que outras. Isso também é avaliado de forma genética, tá? Tem pessoas que, inclusive, têm uma sensibilidade tão grande à cafeína que quando a gente pensa, por exemplo, no uso do suplemento da cafeína no esporte para melhorar a performance, essa pessoa ela tem perda de rendimento.
é o contrário, né? Isso chama de poliformismo. Ela tem uma alteração em um gene que a captação da cafeína, ela acaba, em vez de ajudar, ela prejudica. Então, tem pessoas que elas são muito mais sensíveis. Então, é importante observar qual é o seu grau de sensibilidade quanto ao uso do café. Então, se você já tem um problema de insônia, já não tem uma qualidade do sono legal, é bom evitar esse tipo de alimento. Não só o café, mas outros alimentos estimulantes, como, por exemplo, como é o nome daquele negócio? Tipo energético, lembrei agora, eu ia falar a marca. os Mas energéticos. energéticos, que também são ricos em cafeína e outros subestimulantes, né, do cérebro, então deixa a gente ligado. Então, não é interessante Chocolate, consumir. por exemplo, Monique. Oi? Chocolate seria um exemplo também ou não? O chocolate nem tanto. O chocolate não é tão estimulante assim, não. Inclusive, ele tem uma quantidade muito interessante de antioxidantes, se for um chocolate de boa qualidade, um chocolate amargo, né? Ele não é tão estimulante assim, não. Você pode consumir chocolate à noite sem problema nenhum. Pelo contrário, o chocolate ele é rico também em alguns aminoácidos que são precursores aí do triptofano, que vai ajudar na produção de melatonina. Então, eu não vejo por que não comer chocolate, a não ser que essa pessoa tenha algum problema em relação ao cacau. Mas fora isso, não. Mas o café, Maravilha. sim, energéticos, outros tipos, algum chá Chá verde, verde. chá preto, não é interessante à noite, não. Realmente. E quanto aos alimentos que são interessantes para melhorar a qualidade do sono, aí a gente tem os alimentos que são ricos em triptofano, alimentos fontes de zinco, magnésio, que eles são moduladores, precursores aí da produção da serotonina. Aí temos exemplos, por exemplo, a banana. A banana é super rica em triptofano, em vitamina B6, né, que também ajuda nessa produção aí do eixo hormonal, da produção de sono, né? Há alimentos como castanhas oleaginosas são ricas em zinco, magnésio. Peixes como atum também é bastante rico em zinco, triptofano, né? Então, são alimentos que vão ajudar aí nessa produção, mas não é algo muito pontual. Por exemplo, eu comi a banana 2 horas antes de dormir e vou ter um sono reparador. Não, é a relação com o consumo diário. O consumo durante o dia, né? Por isso a importância da alimentação saudável, né? Alguns estudos falam em relação ao kiwi também, né? Então, consumir pelo menos 2 kiwis, aí 2 horas, 1 hora e meia antes de deitar, na verdade, né? Pelo menos 2 horas antes. É interessante, o kiwi ele tem uma relação muito positiva com o sono, justamente por ser rico nesses minerais aí que são precursores aí da serotonina, da melatonina, que estão interligadas aí com o sono, tá? Então, né, a gente tem vários aí exemplos aí desses alimentos. O leite também é interessante, aveia também. Então, a gente, por exemplo, fazer uma ceia, né? Eu gosto sempre de botar para os meus pacientes que têm problema com sono. Banana com aveia, um pouquinho de cacau, né? E aí você comer aí a banana cortadinha ou então amassadinha, bota um pouquinho de aveia, um pouquinho de cacau ali 2 horas antes de dormir, interessante. Ou comer 2 kiwis, né? Então, assim, são estratégias que a gente vai modulando ali, utilizando para melhorar a qualidade do sono desse paciente. Alguns chás também são muito interessantes, porque eles também têm estimula a produção de alguns neurotransmissores, como GABA, que está relacionado com a produção também de melatonina. Por exemplo, camomila, melissa, erva doce, né? Eles são interessantíssimos. Aí a gente também tem outros tipos de chás que também são mais relaxantes ainda, como mulungu. Tem outro também que eu esqueci agora o nome, mas os mais utilizados que eu gosto de trabalhar são melissa, né? Então são chás calmantes. Ele vai proporcionar esse relaxamento. Então consumir pelo menos 2 horas antes de deitar. Então se o indivíduo ele deita normalmente às 10 horas, 8, 8h30, fazer esse chazinho. É importante fazer o jantar cedo. Quanto mais cedo, melhor, né? Então, por volta aí de 7 horas, se você puder fazer seu jantar interessante, né? Para quem dorme cedo, né? Então, a gente tem que pensar realmente no hábito desse indivíduo. Então, se eu durmo 10 horas, é interessante que meu jantar seja às 7, né? Para 8, 8h30, eu começar a entrar nesse processo de relaxamento. E aí entra um chazinho. É interessante. Para 10 horas eu já estar adormecendo. E Você o chá falou da deve ser questão do consumido estágio. Oi? E o chá deve ser consumido quanto tempo antes de dormir?
Interessante umas 2 horas, 1 hora, 1 hora e meia no máximo, né? Ótimo. Que aí já vai promover esse relaxamento aí também. Monique, você falou do estágio do sono, inclusive você falou que por volta de meia-noite é o segundo estágio. Para que a pessoa chegue nesse segundo estágio do sono, qual é o horário recomendado para dormir? Essa questão do horário, ai, eu bati aqui na coisa. Essa questão do horário não é tão prescindível assim. E sim todo o ritual antes do sono, né? Então, eu sempre oriento também as pessoas a fazerem higiene do sono, né? Que é deixar o celular pelo menos 2 horas antes de dormir. Evitar, por exemplo, estar fazendo leituras muito estimulantes, né? Tem gente que gosta de ficar estudando ali antes de dormir, não é interessante. Fazer leitura é bom, mas é fazer uma leitura mais relaxante, uma leitura que não te prenda tanto, né? Por exemplo, ficar ouvindo um podcast, algum áudio relaxante também é interessante. Então, fazer esse processo de higiene, então esse ritual do sono, ele é mais fundamental para você entrar em todas as fases do sono, até do que o horário de dormir. Porque essa questão do horário é um pouco relativo, realmente, né? São várias questões. Mas quanto mais cedo você puder dormir, melhor. Porque você vai realmente garantir não só a questão do ciclo, mas o período total de sono, né? Então, nós adultos, é interessante pelo menos aí de 7 a 9 horas. Então, se eu durmo muito tarde, meia-noite, 1 hora, mas eu tenho que acordar 5 horas da manhã, eu não consigo dormir esse período de sono, né? Então, além de não conseguir entrar nas fases adequadas do sono, eu não vou ter um período de sono adequado. Então, não é interessante, né? Então, quanto mais cedo, melhor. Eu, por exemplo, vou trazer a minha vida, né? Eu, como sou professora, dou aula à noite, né? Eu ainda fico muito ligada, né? Então, eu saio da faculdade depois das 10 horas. Então, eu só chego em casa às 10h30, por volta das 11. Então, eu preciso realmente fazer esse ritual para poder dormir. Então, eu não mexo mais no celular. Eu evito comer a partir desse horário. Então, eu tento comer o mais cedo possível. Eu ainda tento fazer algum lanche lá na faculdade, só se não tiver jeito, né? Tento fazer um chazinho. Então, tento entrar nesse ritual, tomar meu banho. Então, sempre fazer o mesmo ritual todos os dias. E aí, eu consigo, né, entrar em processo de relaxamento para poder conseguir dormir, né? Então, é interessante fazer esse processo mesmo. E a tela, que é o nosso grande vilão hoje, que é o celular, né? Então, a luz da tela prejudica muito na produção de melatonina, né? Então, se a gente for observar, os nossos ancestrais, né? E aí vamos há muito tempo atrás, eles dormiam no pôr do sol. O nosso organismo ele foi feito para isso, para quando o sol se pôr, a gente já entrar nesse processo de relaxamento. Justamente é o momento que começamos a produzir melatonina, por volta de 5h30, 6 horas, ali quando está anoitecendo, né? É que a gente começa a ter essa produção de neurotransmissores para o sono. Só que, infelizmente, 6 horas a gente está aí, ó, super ativo, trabalhando, estudando, né? Então, isso acaba prejudicando realmente a qualidade do sono. Então, o que a gente puder fazer de estratégia é viável para melhorar isso. Então, tirar o celular à noite é muito interessante. Computador, enfim. Lúlia, me parece que algumas pessoas estão fazendo perguntas. Se você puder Certo, vou trazer visualizar aqui. as perguntas aí, trazer para a Vamos gente. lá, façam Né? Vamos lá. perguntas aí que eu vou respondendo. Deixa eu ver se tem Primeira mais alguma. pergunta. A primeira pergunta aqui foi da Gi Vilas Boas, sempre participativa com a gente. Obrigada, viu, Gi? Ela pergunta: quanto tempo depois da alimentação devemos dormir? Você até já comentou aí, né? É interessante aí no máximo aí pelo menos umas 2 horas antes você já fazer sua última refeição, né? Então, se você tem o hábito de dormir às 10, última refeição 8 horas. Se você tem o hábito de dormir 11, sua última refeição às 9, e assim sucessivamente. Então, é interessante. Eu sei que em alguns casos é bem difícil, né? Por conta da rotina de trabalho, enfim. Mas a gente se organizar melhor para poder, né, ter esse tempo aí, né? Para poder não dormir com o estômago tão cheio e dar preferência a preparações mais leves à noite, né? Então, evitar o consumo muito exagerado de carboidrato. Não é que não deva comer, porque tem muita gente que fala, comer carboidrato de noite engorda. Nada, isso aí é mito. Pode comer sim seu carboidrato à noite, principalmente para aquelas pessoas que treinam no dia seguinte, então treina de manhã. O seu pré-treino vai ser sua última refeição da noite.
E aí é imprescindível você consumir carboidrato à noite para você ter glicogênio suficiente para fazer um bom treino e performar no outro dia de manhã. Então, isso é muito relativo, né? Então, por isso que é bom saber qual é a rotina do indivíduo, os horários que dorme, o horário que acorda, o horário que treina, o horário que não treina. Mas, enfim, de um modo geral, é interessante pelo menos 2 horas aí antes de dormir, né? Para não dormir com o estômago muito cheio. Legal. É uma coisa muito individual de cada pessoa, né? É muito personalizado isso. É por isso que é interessante as pessoas buscarem um auxílio com o nutricionista para poder orientar melhor, porque cada pessoa é cada pessoa, vai reagir de um jeito o corpo, né? Isso, Monique. E o ritmo também é diferente de cada um, né? Um faz atividade física de manhã, outro já faz no começo da noite, como uma jovem perguntou aqui agora, parece. Qual o melhor horário? Sumiu aquilo, eu não sei se você consegue ver aí. O melhor horário para malhar para quem tem insônia, por exemplo. Uma pergunta aqui. Qual o melhor horário para malhar para quem tem insônia? Interessante essa pergunta também. Assim, eu sempre sou a favor do treino pela manhã, sabe? Eu acho que é o melhor horário que a gente tem para poder realmente começar e fazer uma atividade física. Mas, como tudo, nem sempre é possível, né? À noite não é um horário interessante para quem sofre de insônia. Realmente não é. Então, se você já tem um problema com o sono, uma qualidade de sono ruim, tem dificuldade de dormir, não é interessante à noite. Por quê? Durante o treino, a gente tem uma alta produção de endorfina, dopamina, que são hormônios estimulantes, que é para você conseguir manter o seu treino ali e performar bem. Então, quando você treina à noite, você ainda chega com esse nível de hormônios lá muito alto, né? Desses neurotransmissores, né? Então, você ainda vai estar muito agitado, sua temperatura corporal vai estar muito alta. Então, lembra aí que no processo, para a gente começar a introduzir, né, esse sono, a gente precisa diminuir a temperatura corporal, precisa entrar em processo de relaxamento. Então, se você treina um pouco tempo antes de dormir, isso vai impactar, sim, na qualidade do seu sono. Então, realmente é interessante você se organizar, caso você tenha já problema com sono, para treinar durante o dia, né? Então, tenta treinar pelo menos até 5 horas da tarde para que você realmente consiga ter esse sono adequado, tá? A pergunta foi da Andréia. A Mirlene Ramos pergunta assim, chá de camomila com própolis ou não? O própolis não vai ser tão, assim, significativo para o sono, não. O própolis tem vários, diversos outros benefícios. Acho que tinha que ser uma live só de própolis. Porque o própolis realmente é um produto maravilhoso. Mas, assim, ele não é tão significativo para o sono. E aí, tanto faz. O própolis, ele pode ser utilizado em qualquer horário do dia. Eu sempre gosto de orientar pela manhã para o indivíduo ele criar essa rotina de usar ali o própolis pela manhã. Ainda em jejum é interessante. Mas não quer dizer que se ele consumir outro horário do dia, ele não vai conseguir o objetivo, né, da qualidade, obter ali os benefícios do própolis. Se for o horário que você lembre de tomar, pode tomar à noite, sem problema nenhum. Colocar no chazinho é excelente. Não tem por que não tomar. Mas não vai impactar tanto assim no sono próprio, mas o chá sim. E aí fazer, inclusive, alguns compostos de chás, né? Você pode colocar camomila com um pouquinho de mulungu, você pode colocar erva doce com um pouquinho de melissa. Então, fazer umas misturas de chás também é interessante. Lembrando sempre a forma correta de fazer o chá. Se for folha, né? O chá for à base de folha, tem que fazer infusão. Então, primeiro ferve a água, depois coloca a quantidade de folha, desliga o fogo, tampa e deixa ele funcionar ali durante 10 a 15 minutos. Se for, por exemplo, o funcho da erva doce, né? Aí é interessante você submeter à fervura, anis estrelado, né? Alguma coisa que for em lasca, pau. Aí é interessante realmente ferver junto, né? Ebulição. Como no caso do mulungu também, tem que ser fervura, tá? E aí ferve junto com a água, desliga ali, subiu fervura, tampa, deixa abafar ali 10, 15 minutos para obter todos os compostos. Esfriou, tomou e vai ter esse soninho reparador aí. Dicas valiosíssimas, né, Enio? Oi? Dicas valiosíssimas, viu? Com E certeza, aula, até viu? como fazer um chá, que muita gente às vezes não sabe. Eu não sei, eu me explico. Tem muita gente que não sabe mesmo. Aí Eu não sei Eu o vou fazer de que, eu qualquer tô jeito. fazendo lá. Né? Aí, agora eu tô Tem gente que ainda aprendendo fala aqui. assim, eu faço chá, eu tomo chá, não vejo resultado nenhum, justamente porque às vezes está fazendo errado. Tá vendo, gente? Tá vendo A aí? importância de passar por um profissional adequado, né? O profissional da Verdade, nutrição. verdade.
E assim, Muito a área da legal. nutrição, a gente realmente, né, nos últimos anos, a nutrição cresceu muito, né? A disseminação de informações relacionadas à alimentação saudável, ao que eu como para isso, que eu como para aquilo, que eu evito, é muito grande. Então, assim, acesso à informação, à internet, né, as redes sociais, impulsionou muito isso. Mas é importante, né, que as pessoas elas busquem realmente informações de profissionais que tragam aí comprovações científicas, respaldos científicos, que tenham cuidado, que tenham um olhar com a individualidade, porque cada organismo reage de uma forma, né? É por isso que eu sempre falo, não adianta. Dieta não é uma receita de bolo que eu posso, né? A mesma receita de Lúria, a dieta de Lúria é a mesma dieta de Enio. São indivíduos completamente diferentes, né? Toda uma questão a ser avaliada antes de a gente elaborar uma dieta. E conhecer o paciente durante a consulta, isso faz parte, né? Para a gente ter realmente um plano alimentar individualizado e que a adesão seja correta e que o objetivo desse paciente que seja alcançado, né? Aí muitas pessoas querem receitas de bolo, né? Querem milagres, né? Querem pílulas mágicas, mas na verdade não existe, né? É Pois é. preciso realmente, né, ter essa compreensão quanto a isso. É por isso que tem que seguir o @VivaFSA, porque a gente só traz profissionais aqui para falar, né, Lúcia? A gente pesquisa Exatamente. bastante aí e traz os Apenas melhores os Exatamente. melhores. para dar Só os essa top. dica aí, né? Só, É só isso os Que top. mesmo. mais? Teve mais Eu perguntas? acho, eu acho que eu vou até mudar, viu, Enio? Hum. Aquele bordão da gente, que a live da gente é só o tempo de um cafezinho, eu vou mudar. Vai Tem ser que agora mudar. o tempo O do café à noite não chazinho. fica Porque bem, não. começa 8h15 da noite, não dá pra estar tomando mais cafeína, não, né? Não, aí tem que ter o tempo de Para. um chazinho. Vou mudar. Prontinho. Pois Tem o aval, tem a assinatura aí da doutora, tá tudo Da ótimo. Lúcia. Da nutricionista. Inclusive, tem é. vários profissionais, colegas de profissão sua aí, o Monique, que está participando aqui da live. Deixa eu abraçar aqui uma que eu conheço, que é gente Ai, que boa, maravilha. que é a Arlete Brandão. Ela deixou boa noite aqui, né, Arlete? Um abraço para você, Arlete. Tem uma galera aí Obrigada. na área de saúde que acaba entrando aqui também para acompanhar essa nossa conversa. As pessoas podem deixar perguntas aí, dá tempo. A gente ultrapassa, quando é com um entrevistado, principalmente com uma Monique aí, são muitas as perguntas, a gente ultrapassa um pouquinho Aproveita o tempo. aí, meu povo. Passa um Bora fazendo pouquinho do tempo. perguntas. Quais relação Inclusive, aí? O ô que é que Monique, vocês você têm estava falando dúvidas sobre sobre a questão do sono? triptofano e a questão do outro, Zinco, magnésio, não, a melanina. melatonina. As pessoas que, não, eu não gosto de kiwi, eu não gosto de quê. Hoje, você sabe que a indústria está aí para tudo, né? E a gente vê hoje na Sim, prateleira da farmácia o quê? Triptofano, melatonina. melanina. Pode Uhum. tomar, dá resultado, é a mesma coisa ou não? Dá resultado. Agora sim, tem que ter cautela no uso, tá? Realmente, né? E foi bem recente mesmo, foi liberado aí pela Anvisa, né? Não só a manipulação, né? A gente fazia a prescrição, mas também a comercialização de forma livre, sem prescrição médica ou de nutricionista, por exemplo, porque antes a gente já fazia a prescrição, mas agora foi liberado de forma geral, né? Então qualquer pessoa sem prescrição pode comprar melatonina. Então, assim, eu sempre oriento ter cautela no uso. Por quê? A melatonina é algo que a gente produz de forma endógena, certo? Então, se a gente produz de forma natural, por que não estimular ela de forma natural? Eu sempre sou a favor do natural. Quando o indivíduo ele realmente já utilizou outras estratégias, então faz higiene do sono, se alimenta bem, faz prática de atividade corretamente, né? Tem todo esse cuidado com a alimentação antes de dormir. E mesmo assim, ainda tem dificuldade com o sono, aí sim eu acho viável utilizar de forma suplementada a melatonina. Mas se não é um indivíduo que não tem esse problema, que ainda nem tentou mudar a alimentação, que nem tentou fazer parte de atividade física, por que só utilizar melatonina? É como se você tivesse tentando resolver o problema, mas não resolve a causa. Porque muitas vezes o problema do sono está atrelado a outras questões, né? E tem gente que fala assim, eu tenho insônia, eu tenho dificuldade de dormir, eu quero tomar um remédio. Então, assim, a medicação, ela vai resolver o problema, você vai dormir.
Mas e a causa, ela ainda vai estar lá existente, né? Então, se você não resolve a causa, você vai ficar dependente de medicação para o resto da vida. Por mais que seja algo natural, é algo que, inclusive, o seu organismo pode futuramente diminuir a produção. Porque entende-se, se você produz, seu corpo ele foi feito para produzir melatonina. Se você está usando de forma exógena, ele vai começar a diminuir a produção endógena. Entende? Então, eu só parto para a utilização realmente desses compostos quando a gente já trabalhou aqui a alimentação, já trabalhou prática de atividade física, já fez a inserção de alguns alimentos interessantes para essa modulação aqui, né? Como zinco, magnésio, triptofano. E mesmo assim não houve resultado, aí sim eu gosto de partir realmente para a prescrição aí de melatonina e outros compostos para o sono, né? Inclusive fazer alguns manipulados realmente com combinações. A gente pode combinar melatonina. Eita, meu Deus, batendo aqui. Melatonina com extrato seco de camomila, de mulungum, de melissa, né? Que vai ajudar não só no processo do relaxamento para esse indivíduo adormecer, mas também como realizar a manutenção do sono. Mas aí é só nesses casos, né? Que a gente já tentou outras estratégias e não deu certo. Então, eu pelo menos gosto de partir desse pressuposto assim, tá? Eu acredito que essa liberação pode dar margem a muitas pessoas a utilizarem de forma indiscriminada, né? Então, eu acredito que deve estar vendendo que nem água, porque muita gente tem problema com sono. E aí, tem melatonina, vou comprar, vou tomar. Tem muita gente aí que utiliza, infelizmente, medicação mesmo, tarja preta para dormir, né? Por quê? Porque não foi trabalhar a causa. Às vezes a causa está na alimentação, às vezes a causa está na rotina, não consegue trabalhar essa questão do estresse, né? Enfim, são várias questões realmente que são implicadas aí com o sono. Mas é preciso trabalhar com a causa, porque senão esse problema ele sempre vai se manter. Não adianta. Não adianta mesmo. Mas é interessante, é um produto que a gente trabalha sim, e em alguns casos eu prescrevo e manipulo sim para os meus pacientes. Lúria. Muito interessante, viu? Cada tópico que você trata aqui, que você traz, mais interessante que o outro. E as perguntas também. Mandem suas perguntas aí, gente. Aproveitem, viu, essa consulta online. Pois aqui. é. Pois é, né? Lembrando, né, Enio, que vai ficar salvo também no Instagram do Enio e também no Instagram, @VivaFSA. Acompanhe a gente lá, vai estar salva lá dentro de alguns minutos. Essa live, todas as outras que já fizemos até então, né, até agora, e as próximas também. Amanhã tem muita coisa legal também. A gente vai trazer outro profissional. Já pode falar, Enio? Pode. Dá um spoiler aqui, rapidinho. Né? Amanhã a gente vai estar com a fisioterapeuta bucomaxilofacial Alana Santana. Ela vai tratar de um tema que pouca gente conhece, que existe aqui em Feira de Santana, e que tem tratamento, né? Eu mesma trato com ela, então é perfeito, tem cura, viu? Show. As questões dessa região aqui da face, tá certo? Que não envolve só a face. Então, assim como a Monique, preparadíssima, a gente escolhe a dedo, como o Enio falou, a gente escolhe a dedo os profissionais que vão estar aqui conosco. Essa semana também vai ter uma fonoaudióloga, a Nailde Queiroz, na quinta-feira. Tem muita gente boa entrando aí, mandar um abraço para o Veloso aí, grande, pessoa conhecida aqui que a gente conhece bastante, né, Enio? O Edilson Veloso. O Edilson Veloso é uma figura. Ele é inteligente que só ele, história com ele mesmo. E agradecer. Ele é. Agradecer a vocês que participaram com a gente. É uma honra. A gente prepara isso para vocês que estão aí na telinha do outro lado. Agradeço também a profissional que aceita estar conosco, que é de grande valia e acrescenta muito para todos nós. Eu e ele, então, a gente aprende muito aqui. Isso. Só quero ressaltar aqui que essa live é de forma informativa. Ela não substitui uma consulta com um profissional. Então, você deve, sim, marcar com o profissional da sua confiança, ir lá e fazer toda a sua consulta realmente. Aqui é uma forma da gente informar as pessoas. E hoje a gente está recebendo a Monique Lima, que é nutricionista e que traz aí uma série de dicas, né, e de informações importantes para a sua saúde,
para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar. Bom, a gente está quase já no final. Tem mais alguma pergunta, Lúria? Não, por hora não. Por hora não. A gente vai Muito deixar o bem. restante das perguntas para a próxima vez que a Monique estiver conosco, já no outro formato de programa. Então, assim, só para a gente recapitular, porque muitas pessoas vão entrando na live no decorrer, né, do que a gente já tinha falado, rapidamente, só para a gente falar, sono versus obesidade, sim, o sono interfere na questão do peso. Não é isso, Monique? Muito. E Muito bem. muito, e muito mesmo. Né? Os estudos já comprovam aí essa relação com o tempo do sono com o aumento de IMC, né? Que é o índice de massa corporal, que é um dos índices que a gente avalia, né? Diagnosticar realmente a obesidade. É claro que avalia outras questões também, né? De composição. O IMC isoladamente ele não dá esse diagnóstico, mas é um dos parâmetros. Então, já tem estudos aí correlacionando. Quanto menos tempo de sono, maior essa relação do índice, né? O indivíduo ele fica muito mais tempo acordado, então isso abre uma janela, né, de oportunidades para ele consumir mais, principalmente alimentos mais calóricos. O indivíduo que ele não dorme bem, ele também acorda muito cansado. Tem uma questão também que eu acabei não pontuando sobre o cortisol, que é um hormônio que ele é produzido à noite também. Na verdade, ele é no finalzinho ali da madrugada, porque esse cortisol, que é esse hormônio, ele está relacionado com o despertar, né? É o hormônio do alerta. Então, no finalzinho ali da madrugada, do sono, 5 horas, 5 e meia da manhã, a gente começa a ter um aumento da produção de cortisol. O ideal é esse, né? E a gente tem uma queda significativa conforme for passando ao longo do dia. Então, no início da manhã, o cortisol ele realmente está alto, porque é preciso que ele esteja alto para que a gente acorde, a gente desperte, né? E ele vai diminuindo durante o dia. Então, a alimentação, ela está muito atrelada a isso. Pessoas que fazem jejum, que pulam café da manhã, normalmente têm a manutenção do cortisol alto. Outra relação importante a ser trabalhada, né? Então, tem muita gente que não toma café da manhã. E eu acho que, assim, o café da manhã é uma das refeições principais do dia, né? Então, se você acorda, quando você acorda, o cortisol tá lá em cima. Você não toma café da manhã, você entra numa sinalização para o seu organismo que você tá num momento de privação. Você não tá comendo. Então, o cortisol, ele continua alto. Esse hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, né, gera várias consequências no nosso organismo quando ele se mantém alto durante o dia. Então, pessoas com cortisol alto vivem reclamando de cansaço, né, vivem com perda de cabelo, problemas de pele, unha, problemas intestinais. São várias relações com o cortisol alto. Então, essa pessoa cansada, ela não vai fazer prática de atividade física, ela não vai se alimentar bem, porque ela vai estar sempre buscando recompensas, né? Vai ficar tomando café durante o dia. Começa a observar que é um ciclo vicioso, né? Então, você não dorme bem, você não acorda bem, você fica tomando café o dia todo para se manter ativo, para fazer suas funções, porque eu vejo muita gente tomando café como uma válvula de escape, né? Em empresas mesmo, todo mundo vai ali no cafezinho, quando vai ver, tomou várias xícaras durante o dia, e isso vai refletir no sono de novo. Aí não dorme bem, não produz hormônio da leptina, da grelina adequadamente, GH adequadamente. No outro dia, amanhece cansado, cortisol lá em cima. Então, é um ciclo, né? Então, a questão do sono não é só melhor, eu vou tomar melatonina, vou tomar um chazinho, vou dormir bem. Não. Tem que ser um ajuste da qualidade de vida, do estilo de vida. É a alimentação, é a atividade física, é a rotina, o descanso, fazer higiene do sono. Então, são várias questões serem trabalhadas. E para as pessoas Fiz um que têm resumo aí, né? as pessoas têm até dificuldade para dormir cedo, se ela começa a fazer esse tipo de higiene, né, da alimentação, Sim, do sono, etc., ele vai começar a dormir mais cedo, porque o corpo vai com pedir. certeza. Com certeza. Então, quando a gente insere, por exemplo, uma pessoa que não faz atividade física e ele começa a fazer atividade física, isso é fato, ele começa a melhorar a qualidade do sono porque ele fica muito mais cansado, né? E fora todas as outras questões de produção de homeostase no nosso corpo que vai gerar essa qualidade do sono. Então, a atividade física ajuda muito. Então, infelizmente, só para finalizar, né? A população, né, a nossa sociedade, ela vive de uma forma
que a qualidade de vida ela está prejudicada, né? Então são pessoas que consomem alimentos altamente industrializados, alto teor de carboidrato simples, de gordura, não dormem bem, não fazem atividade física, vivem muito tempo com o uso de tela, né? Celular, computador, televisão. Então isso vem impactando ao longo dos anos de uma forma muito significativa com a qualidade do sono. Então hoje você perguntar a uma pessoa quantas horas ela dorme, ela dizer assim, não, eu durmo tranquilamente 9 horas, é um milagre. Porque a maioria das pessoas que eu encontro, os meus pacientes, dormem 5, 4 horas quando muito, né? Então, assim, o que precisa acontecer, né, para essas pessoas caírem em si e realmente começar a modular isso? Procurar profissionais para buscar ajuda. E aí, como consequência, vem a obesidade. Aí a obesidade traz várias outras consequências. Diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, né? Enfim, realmente é um ciclo mesmo. Né, de problemas. Oi? É assunto para outra live. É assunto para outra live. Porque Inclusive, você tocou um assunto aí que gera uma discussão, que é a questão de quem faz o jejum intermitente. Sim. A gente pode discutir isso no outro momento. Outra live. Tem pessoas que defendem a questão do jejum intermitente. Não é isso, Lúria? O jejum ele é uma estratégia legal, só que ela precisa ser aplicada de forma correta. O problema está aí, as pessoas elas querem fazer por conta própria, né? E aí, por fazer por conta própria, sem avaliar várias questões antes, porque se eu pego um paciente que ele não dorme bem, ele não tem uma qualidade de sono boa, eu vou fazer jejum, não faço. Entende? Então tem que ser avaliado cada caso. Tá vendo aí? Tem que buscar um profissional para ser avaliado. A Monique, o Instagram dela é Monique, Nutri... Como é? Monique Lima. Nutri Monique Lima. É só botar Monique Lima que acha. Né? Aqui em Feira você atende aonde, Monique? Eu atendo no prédio Premier, aí na Getúlio Vargas, né? Na clínica Ludmila Menezes, 8º andar. Então, quem quiser buscar atendimento, é só entrar em contato comigo lá no Instagram. Tem um link, né, de agendamento, onde a gente disponibiliza lá os dias de atendimento, né? Normalmente eu atendo dia de quinta, dia de segunda e sexta. Às vezes no sábado também, quando o paciente ele não pode durante o dia, eu vou para lá e atendo dia de sábado também. Eu tenho um conteúdo seu antigão, hein? Vou soltar qualquer dia desse, porque tá lá no canal no YouTube, no canal Viver Bem. Faça isso, não. A relíquia aí, Dini, as relíquias aí. Tem um tempinho já, né, Monique? Ótimo, gostei muito daquele material. Tá um pouco diferente, você tá um pouco diferente daquele vídeo. Oi? Posta no TBT de quinta-feira. Posta no TBT eu vou postar no TBT. Imagina, eu queria ver, viu? Porque minha carinha de novinha, porque isso aí deve ter o quê? Pelo menos uns 8, 9 anos atrás. Isso. Exatamente. Eu quero agradecer você ter disponibilizado esse tempo para bater esse papo com a gente aqui no nosso Instagram e atender aí a tantas pessoas que passaram por aqui, fizeram perguntas. Quero agradecer, viu, Monique? Muito obrigado mesmo e eu espero poder voltar a conversar mais vezes com você aqui em outras lives. Certeza, eu que agradeço de coração, fico muito feliz, né? Agradeço aí a oportunidade, lisonjeada por terem me convidado, né? Para a gente poder bater esse bate-papo aí, que é interessante, é importante a gente trazer esses conteúdos, né? E próximos conteúdos que vocês tiverem relacionados à nutrição, estou à disposição. É só a gente marcar, né? Que vai dar tudo certo. Estou à disposição. Vai, com certeza. Lúria, mais uma vez, muito obrigado, viu? Agradeço a você, Enio, agradeço a Monique, a vocês, como sempre, que nos acompanham sempre, são fiéis às nossas lives. Quem está chegando agora também, muito obrigada, viu? E até amanhã, é de segunda a quinta, sempre 8h15. E amanhã tem um papo com Alana Santana, fisioterapeuta bucomaxilofacial. Excelente também, assim como Monique. Gente, muito obrigado por acompanhar essa live. E eu espero que todos tenham uma ótima noite. A gente volta a se encontrar às 8h15 da noite aqui amanhã, nesta terça-feira. Okay. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo.